Será se estamos ao vivo? Estamos ou não? Enquanto entra alguém, já vou publicar aqui o nosso comentário com o tema da live de hoje. Já vou fixar. Aí. Estamos ao vivo! E aí, pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir perfeitamente? Tá travando? Como é que tá? Me manda um feedback rapidinho aí pra eu saber se está tudo ok pra eu começar a nossa live um pouco diferente hoje. Hoje vai ser uma live bem especial. Então manda um joinha. E aí, Kênia, você tá conseguindo me ver e me ouvir? Todo mundo tá vendo e ouvindo perfeitamente? Bom, hoje a live vai ser um pouquinho especial. Para quem não me conhece e para o pessoal que já me conhece também, eu sou Stephanie, professora de Química Geral aqui do Cursinho, e hoje nós teremos uma live um pouco diferente. Nós não vamos discutir sobre Química Geral, não falaremos sobre ligações químicas, não falaremos sobre geometria molecular e nada disso. Nós vamos bater um bate-papo, nós vamos ter uma conversa com um ex-aluno do Edu Cursinho. Vamos conversar com uma pessoa que já viveu essa experiência. Tá ouvindo? Tem uma galera aí que tá ouvindo. Ouvindo perfeitamente. Então, gente, minha internet hoje resolveu ficar um pouco rebelde. Porém, vamos, vida que segue, vai dar tudo certo. Caso caia, trave, alguma coisa assim, qualquer coisa que aconteça, vocês avisem aqui nos comentários. Se precisar, a gente abre a live de novo, a gente faz o que tiver que fazer, mas não se preocupem, fique constantemente mandando feedback que a gente vai se ajeitando, vai ficando perfeito para ninguém perder o bate-papo, ninguém perder essa live super legal. Já vou chamar o Kenderson aqui, vou chamar o nosso convidado, que eu já até revelei o nome, pra gente começar. Convite. Kenderson, aceite o nosso convite, Kenderson, para a gente conseguir ver você e iniciar o nosso bate-papo. Pessoal, já aproveitando, qualquer pergunta que vocês queiram fazer para o Kenderson, se vocês têm alguma curiosidade sobre a trajetória do Kenderson, que ele vai contar na live de hoje, deixa aqui nos comentários também. Enquanto a gente está nesse trâmite aí dele aceitar, entrar na live, a gente se acertar bonitinho. Então, se vocês tiverem alguma dúvida também sobre a trajetória do Kenderson no cursinho, alguma dúvida de estudos, de rotina, qualquer coisa que vocês tenham dúvida, pode deixar aqui nos comentários que Kenderson irá responder também. Oi! Oi! Conseguindo me ouvir? Tá falhando um pouco, mas tô. Falhando um pouco. Ai, meu Deus, a minha internet hoje, eu não sei o que aconteceu. Todo dia ela tá muito bem. Hoje ela falou assim, querida, não, tô cansada. Uhum. Mas tá dando pra ouvir, tá dando pra me entender. Sim, aham. Tá. Vamos lá, pra começar, eu já falei um pouquinho aqui seu nome, falei um pouquinho sobre você. Mas eu gostaria que você se apresentasse pro pessoal, falasse seu nome, sua idade, onde você mora, qual curso você faz e qual instituição que antes você participou do cursinho. Tudo isso para a gente conhecer um pouco mais sobre você. Pode falar seu estado civil também, se quiser passar contato para pretender. Ai, meu Brincadeira, o Deus. último não precisa não. Mas se apresenta um pouquinho pro pessoal te conhecer melhor. Tá, primeiramente, meu nome é Kenderson. Eu fiz o ensino médio no IFMT e o ano passado eu fiz o Edu Cursinho. E atualmente eu estou em Cuiabá por causa da quarentena,
mas eu estava morando em Piracicaba, lá na moradia estudantil mesmo da universidade, que é para pessoas de baixa renda ou algo do tipo. Então, gente, se vocês ficarem preocupados com relação a você ser baixa renda e, tipo, não tá com dificuldade para escolher uma universidade, as universidades públicas, elas dão totalmente apoio a gente. Aí, como eu já havia dito, eu estava morando lá, mas aí eu vim para cá por conta da quarentena mesmo. Meu estado civil, eu tô solteiro. Ai, ai. Olha aí, gente. E no mais, eu acho que é isso mesmo na apresentação. Você chegou a iniciar o semestre lá? Chegou a ter aula Sim, presencial? sim, sim, eu comecei, inclusive eu tive um mês e alguma coisinha de aula. Foi uma introdução muito boa ao meu curso, que é Engenharia Agronômica, esqueci de mencionar, mas deu para mim aproveitar já bastante coisa, ver bastante coisa. Eu dei uma explorada boa lá na universidade. É uma universidade muito boa, gigante, recomendo todo mundo ir para lá, para a USP também. É, e assim, eu tive, como fala, uma experiência muito boa, apesar de ter sido um tempo curto, mas eu tive uma experiênciazinha boa e espero voltar logo. Todos esperamos. E já aproveitando que você falou sobre a moradia, é um ponto muito importante já logo de cara ressaltar para os alunos. Porque eu Sim, mesma, eu sou do interior do estado do Mato Grosso, moro aqui sozinha em Cuiabá, e também era uma coisa que eu tinha muito medo. Mas é uma coisa legal passar para os alunos que não conhecem ainda, que as universidades elas têm programas de acolhimento aos alunos. Aqui mesmo na UFMT, na Universidade Federal do Mato Grosso, tem um acolhimento imediato que você pede para você, tipo assim, chegar e já conseguir ficar em um lugar. E também tem a casa do estudante, que você daí tem que fazer a inscrição, passar por uma seleção, algo do tipo. Então, as universidades oferecem acolhimento para os alunos que são de fora. sim, sim. É bem importante ressaltar também, porque no ano passado, tipo, eu tava assim, se eu tirar uma nota boa, será que tem como eu ir para outra universidade? E eu comecei a pesquisar tudo sobre em relação. Foi aí que eu descobri também sobre a moradia que as universidades disponibilizam pra gente. E aí eu comecei, tipo, pesquisar tudo, entrar na internet, site, e aí eu vi, e aí eu me interessei. Eu falei, olha, como eu sou de baixa renda, pelo menos vai dar para eu tentar uma universidade, assim, boa, mas bem classificada. E aí eu me interessei bastante, e aí eu vi que eu tinha esse apoio. Então, quando eu vi que eu tinha esse apoio, meu rendimento melhorou, porque aí, tipo, você começa a estudar mais, tem um desenvolvimento melhor para você conseguir. Motivação a mais. É, sim, sim. Porque às vezes, tipo, você fala, eu não adianta eu estudar muito, coisa e tal, e eu não vou conseguir uma universidade boa. Eu consigo uma universidade boa, mas eu não tenho como ir. Então, é Você bem importante a pode gente ressaltar. curar. Uhum. E aí, tipo, é sempre bom, porque aí você se sente, tipo, eu mesmo me senti muito acolhido pelo pessoal lá da moradia estudantil. Eles são um pessoal muito gente boa, é pessoal de baixa renda mesmo. E eu gostei bastante, sinceramente. Eu lembro que quando você foi lá na universidade para despedir dos professores, quando você foi encontrar com a gente para dar um tchau, eu estava muito ansiosa para conversar e para saber o que que você sentiu quando você viu aprovado na USP. E eu lembro que Nossa, eu queria saber tipo, de tudo, saber todos. Oi? uhum. Tá falhando aqui. Achei que já estava. Então, eu lembro que eu estava muito ansiosa para saber todos os detalhes, para saber como você sentiu, como é que foi a sensação. E, gente, Olha, eu achei. Voltou? Voltamos? voltamos. Ai, internet. Acho que voltou agora. Tava falando sozinha aqui. Pode falar. Voltou? Tá. Então eu tava muito ansiosa para saber o que que você sentiu na hora que você viu aprovado. Eu tenho certeza que o pessoal que tá assistindo também tá ansioso para saber qual que foi a sensação. Mas, antes de você contar qual que foi essa sensação de ver o aprovado da Engenharia Agronômica na USP, nós vamos falar um pouquinho sobre a sua rotina de estudos em 2019. Quero que você conte um pouquinho como que foi o caminho até você chegar na aprovação.
Você tinha uma rotina, você conseguia manter alguma rotina? Porque, assim, eu conheço alguns amigos, assim, que passaram na USP também, que tinha uma rotina desde que entraram no ensino médio. E eu, assim, eu fui começar a estudar no terceiro ano só. Início de ensino médio, eu ainda não estava naquele pique todo. Você já tinha uma rotina quando você iniciou o ensino médio? Ou você também, assim, só teve aquele feeling de começar a estudar no seu terceiro ano, em 2019? Então, eu sempre gosto de ressaltar que antes de eu entrar para o IF, eu comecei o ensino médio em uma escola estadual, e aí eu fiz o primeiro e segundo ano lá, que é o Johnny Augusta. E aí eu tinha terminado o ano letivo do segundo ano, e aí eu já ia para o terceiro, eu resolvi voltar para entrar no IF, porque tipo, sempre foi meu sonho entrar no IF. Então, tem gente que no começo mesmo falava, cara, você é muito louco de querer voltar, tudo, voltar 2 anos da sua vida. E não, eu sempre acreditei que, na verdade, eu estava investindo 2 anos da minha vida a mais para eu poder conseguir um curso bom. É, com relação à rotina de estudo, eu sou um pouquinho complicado. Eu até comprei, tipo, uns negócios para me organizar tudo direitinho, saber o que estudar, tal dia. Só que aí acabou que eu estudava conteúdo de segunda na sexta, estudava, tipo, eu misturava tudo. Eu não conseguia, tipo, seguir uma regrinha, entendeu? E aí, assim, eu não tinha nada marcado. E é sempre importante ressaltar que para você começar, para você assimilar melhor o conteúdo, para você começar a estudar e ter um rendimento melhor, é importante você achar a sua maneira de estudo, a sua maneira em que você consegue absorver mais coisas e obter um rendimento melhor. É, eu comecei a estudar de verdade, assim, no terceiro ano mesmo, que eu falei, meu Deus do céu, já é meu último ano, o que que eu faço da minha vida? E assim, não tem, e foi tipo muito turbulento, porque quando você é vestibulando, você passa raiva, você passa ansiedade, os nervos tá na flor da pele. E eu lembro que, tipo, o primeiro e segundo ano eu falei, ah, não, vou deixar pro ano que vem, vou deixar pro ano que vem. Eu sempre deixo as coisas pra última hora. Sim, a minha mãe vive brigando comigo porque eu deixo muitas coisas pra última hora. E aí, e aí eu comecei a estudar e ano passado eu fiquei doido. Eu falei, não, gente, eu tenho que estudar, porque eu quero um curso bom, tudo. E eu comecei a pesquisar sobre os cursos também, porque eu deixei para decidir o curso justamente no último ano. Porque, tipo, Eu tentei eu, convencer ele com engenharia química, gente, mas não deu. sim, eu pensei em fazer engenharia química, gente do céu, tem muito cálculo, a grade me deu medo. E, é, Dá medo aí da gente também. sim. Aí, e aí o ano passado que eu fui descobrir, como que eu posso dizer, um jeito mais fácil de eu começar a aprender e assimilar os conteúdos. Que foi, tipo, eu abandonei o caderno, não copiava mais em caderno, eu comprei folha A4 e aí tudo que o professor ia passando na aula ou no cursinho, eu copiava tudo na folha A4. Então, tipo, eu copiava já em modelo de mapa mental porque aí tem toda aquela história do mapa mental, que ela ajuda a assimilar, porque usa todos os sentidos que a gente tem. E eu achei muito importante isso, porque eu consegui aprender muita coisa através dos mapas mentais. E outra coisa boa para você assimilar bastante o conteúdo também é você começar a repassar o que você sabe para algum colega. Tipo, eu lembro que quando no Educursinho a gente, tipo, juntou eu, a Gabi, eu esqueci o nome dela. E aí, tipo, a gente juntou e aí a gente queria um desempenho melhor em redação e em química orgânica. Aí a gente simplesmente marcava um dia, a gente ficava na biblioteca nós tudo junto. E aí a gente começou a treinar a redação, começou a treinar a química orgânica, tudo. E o nosso rendimento melhorou. Inclusive, teve até aquela gincana de química orgânica e a gente acabou ganhando na votação. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu! Eu fiquei muito feliz. E Meu aí, Deus, meu... assim, sim, o seu rendimento vai melhorar se você souber, você sabe que o seu rendimento está melhorando se você estudar e conseguir repassar de uma maneira mais fácil para outras pessoas. Aí você sabe que você está sendo produtivo com o que você está estudando, entendeu? É mais ou menos isso. Sim. Aproveitando isso que você falou, eu tenho uma curiosidade para contar que eu acho que eu nunca contei aqui na live, os novos alunos não sabem, é que o pessoal me conhece como professora de química geral.
Só que o Kenderson me conheceu como professora de redação. Então, ano Sim. passado, eu dava aula de redação para o Kenderson e não de química. É uma curiosidade que acho que eu não tinha contado ainda. O pessoal não sabe que eu tinha dado aula de redação. Mas, aproveitando o que você falou, eu já queria te fazer uma pergunta. Então, você já ressaltou que você se encontrava com as meninas, com os colegas, na biblioteca. Então, assim, a rotina que você seguia, meio que o andamento dos seus estudos, você conseguia ter ele em casa ou você tinha que ter ele num ambiente externo? Você, assim, procurava biblioteca ou às vezes numa hora vaga durante as aulas, alguma coisa assim. Não, eu não conseguia ter ritmo em casa. Até hoje eu não consigo. Tá sendo muito difícil esse EAD. Mas, tipo assim, a minha rotina o ano passado ela foi muito corrida. Porque eu acordava 5h30 da manhã. Acordava não, acordava 5 horas, 5h30 eu saía de casa. E aí eu estudava, o ano passado foi só meio período lá no IF. Então, tipo assim, eu ia de manhã pra escola. Aí eu só almoçava, à tarde eu já ia para o UFMT, passava a tarde inteira lá na biblioteca da UFMT, estudando. Gente, como que eu posso dizer? Não precisa dessa loucura toda, mas para mim precisava porque eu deixei tudo para a última hora. Mas se vocês, tipo, se esforçarem e não obter, tipo, vocês não precisam ser excelentes naquilo, entendeu? Eu dormi às vezes na biblioteca, eu acho que acontece muito disso, então somente tipo, A não precisa questão você ficar com medo. da baixada de cabeça da mesa. Sim, aham. E aí, tipo assim, depois eu ficava com consciência pesada, eu ficava, meu Deus do céu, mas não, gente, era exaustão. Então, tipo, você se exausta, tem hora que você precisa tirar um tempinho pra você. No meu caso, era dormir um pouquinho na biblioteca mesmo. Mas à tarde eu estudava na biblioteca à tarde, e aí à noite eu ia pro cursinho. Então, minha rotina todo santo dia era isso. Eu chegava mais ou menos meia-noite em casa. Então, tipo, tinha vez que eu tava exausto mesmo. Final de semana eu tava exausto. Eu chegava em casa eu era estressado. Ano passado eu era muito estressado. Porque era corrida a minha vida, sério. E aí tinha que fazer tarefa de IF, tinha que fazer algumas tarefas do cursinho que eles passavam também, tarefa. E é mais ou menos isso. Não fiquem com medo se vocês, tipo, não obterem excelência. Fiquem tranquilos, podem ficar tranquilos, porque eu dormia bastante vezes na biblioteca e eu morria de medo, depois a minha consciência pesava e ficava, meu Deus, eu perdi tempo de estudo, coisa e tal. Mas não, gente, pode ficar tranquilo, não fiquem paranoicos, pelo amor de Deus. Uma coisa que é muito importante, que ajuda muito, justamente nessa paranoia, nesse, preciso dar, é o autoconhecimento, você saber o que funciona para você. É. Então, é assim, eu funciono se eu praticar. Então, eu aprendo alguma coisa, mas aquilo só fica fixo na minha mente se eu praticar. Então, é onde Uhum. você vai resolver exercícios, vai gastar tempo resolvendo exercício. Eu funciono mais ouvindo. Então, é onde você vai procurar videoaula para assistir. Então, é muito do autoconhecimento também. E aproveitando uma dica que o Kenderson seguiu, agora não vai ser tão útil porque nós estamos em isolamento social, mas a biblioteca da UF, ela fica aberta para visitantes. Então, se você não consegue estudar em casa, assim como o relato do Kenderson, você pode estudar na biblioteca. Você só precisa levar o seu documento pessoal e aí você pode passar o dia lá. Se não me engano, eu acho que só não pode levar livro embora, né? Eu nunca cheguei de emprestar livros, mas eu frequentava direto como visitante, só isso. Você pode frequentar, pode estudar lá. Se eu não estiver enganada, você não pode levar livro embora, mas você pode usar qualquer livro que você quiser Pode. Uhum. lá dentro da biblioteca. Então, você também tem acesso ao acervo da biblioteca. Então, se você tiver a oportunidade, as condições de ir até a biblioteca, quando acabar esse isolamento social, vai, gente, vai sem medo, que você vai ser muito bem recebido lá, os visitantes podem entrar e você tem um lugarzinho silencioso para você poder estudar e não ter que conciliar com os barulhos em casa, porque é bem difícil mesmo. Mesmo que a casa esteja silenciosa e que você more sozinho, é muito difícil. Parece que tudo fica confortável na sua casa. Qualquer coisa é muito bom. Uhum, é É muito verdade. difícil. Uhum. Eu gostei bastante de estudar na biblioteca da UF, porque era uma biblioteca bastante completa, entendeu? Eu lembro que uma vez eu estava lá e eu decidi pegar um livro de história
E, nossa, até hoje eu não esqueço aquele livro de história. Ele era, tipo, muito bom. Aí eu comecei a ler e, nossa, sobre história do Egito, essas questões. Eu sou mais da área de humanas e biológicas. E aí, nossa, eu fiquei deslumbrado com aqueles livros. Eu comecei a pegar vários outros e me ajudou bastante eles, principalmente no vestibular. Aí, nessa fase, então, você já estava conciliando a rotina com as aulas do cursinho. Mas como que você chegou até o Edu Cursinho? Conta um pouquinho pra gente como que você conheceu o Edu Cursinho, você fez a inscrição, a prova de ingresso e tudo mais, né? Fiz. No começo do ano passado, eu nem sabia que a UF disponibilizava cursinhos, e aí eu decidi fazer a prova do fato e a prova do sim. E aí eu consegui uma bolsa não muito, tipo assim, não muito boa que eu falo, é que não cabe no meu bolso, entendeu? Tipo, eu teria que pagar, e aí sairia caro pra mim, pra minha mãe, e a gente não tem condição. Então, aí eu falei, não vou fazer cursinho, vou ficar estudando sozinho. Aí eu fiquei sabendo, tipo, que o FMT tinha o pessoal do Médio Acesso, porque umas amigas minhas entraram, tudo. Só que eu perdi a data de inscrição. Aí eu falei, oh meu Deus do céu, não, eu tô lascado, esse ano eu tô muito lascado. Aí eu fiquei sabendo do cursinho através dos meus amigos, e aí eu fui lá e fiz a inscrição rapidão, assim, eu falei, ai meu Deus, tomara pelo menos essa chance, né? E aí, e aí eu peguei, fui fazer a prova, eu lembro que no dia foi eu e a Letícia, foi tipo umas amigas minhas também, e aí a gente fez a prova, eu falei, meu Deus, que prova é essa? Tipo, pra mim tava difícil, mas era por causa do nervosismo também, né? E aí eu ficava, e eu lembro até hoje que quem aplicou a prova pra mim foi a Luana. Gente, eu lembro Alô, até hoje, sério. Foi, eu tava muito Ana nervoso nesse Bordinho, dia. né? Verdade. E aí, tipo, eu tava muito nervoso, eu falei, tipo, nossa, eu sempre, como que eu falo? A minha mãe fala que eu me cobro muito. Mas eu ficava, tipo, eu não vou passar nesse negócio, não sei o quê. E aí saiu a lista, porque eu fiquei acompanhando. E aí saiu a lista, eu falei, nossa, gente, eu fui aprovado, milagre, não sei o quê. E eu fiquei muito feliz. Sério, eu fiquei muito feliz, porque como que fala, se não fosse essa oportunidade, eu não iria fazer cursinho o ano que vem, entendeu? Ou naquele ano, eu só ia fazer no ano que vem. E aí, nossa, eu fiquei muito feliz. Aí eu lembro até hoje, quando eu entrei, o primeiro dia de aula, a sala tava lotada. Aí eu fiquei, nossa, gente, esse pessoal todo. Porque eu já pensava, tipo, no futuro, né? Eu já pensava, nossa, olha o tanto de concorrente que eu vou ter, misericórdia. E eu ficava apavorado no início. Maria Misericórdia. Aham. Aí depois eu comecei a ficar mais tranquilo por causa que os professores, eu acho que por vocês serem alunos, vocês compreendem muita gente. Então, tipo, vocês motivavam a gente, fazia aulas interativas, era muito bom. Isso até para o rendimento do meu aprendizado. Nossa, eu agradeço muito a vocês pelo esforço de vocês. Nossa senhora. Se não fosse esse cursinho gratuito, eu não iria fazer o cursinho o ano passado. Então, vocês me ajudaram muito. Nós ficamos muito, muito felizes porque nós tentamos passar todo o nosso conhecimento para os alunos, só que os alunos também nos ensinam muito. Então, assim, toda vez que alguém me pergunta, já acho que eu já respondi essa pergunta assim, para umas 3 pessoas diferentes, assim, inclusive em algumas entrevistas que chamaram a gente para falar do cursinho, me perguntam assim, por que que você quis se voluntariar para dar aula no cursinho? E eu sempre lembro da minha época de vestibulanda. Eu sempre respondo assim: eu sei que tem muitas Stephanies esperando por essa oportunidade, do mesmo jeito que quando eu morava lá no interior, que nem tinha cursinho assim, não tinha nem pago, nem gratuito, nem nada, eu esperava. Então tem muitas Stephanies, muitos Kendersons esperando por essa oportunidade. E o Sim. nosso objetivo é alcançar cada vez mais alunos, que cada vez mais alunos venham aqui para dar o seu relato, para contar um pouquinho da sua trajetória e para bater um papo com a gente também e motivar outros alunos que continuam tentando. Então, para a gente também é muito Sim, gratificante quanto vocês nos ensinam. eu também tenho essa mesma linha de raciocínio, que é tipo, como a nossa universidade é gratuita, a gente tem que retribuir para a sociedade, entendeu? Querendo ou não, é a sociedade que está pagando para a gente ter essa excelência de ensino. Eu também tenho essa mesma linha de pensamento, eu pretendo algum dia ser professor de cursinho também, que nem você e o Jefferson, mas
eu pretendo, porque é uma missão, tipo, a gente tem que fazer isso, a gente tem que devolver para a sociedade de alguma maneira. E eu acho que essa maneira é uma maneira muito, como que eu posso dizer, sublime. Porque você vai estar ajudando a pessoa, querendo ou não, se você for numa periferia ou algo do tipo, lá tem pessoas com potencial muito bom. Então, tipo, geralmente a gente não aproveita esse potencial. Então, eu acho que se a educação chegar a todo mundo, chegar a lugares que não foram explorados ainda, a gente vai descobrir coisa boa. Por exemplo, eu garanto que se eu não tivesse tido cursinho, se eu não tivesse tido o ensino bom do IF, que é uma instituição gratuita, eu não estaria lá na USP hoje em dia. Então, tudo que eu tenho vamos supor, graças a instituições públicas, entendeu? Então, de alguma forma, eu tenho que voltar isso para a sociedade, entendeu? Senão eu vou estar sendo egoísta de querer. Eu tô tendo uma excelência de ensino gratuito e não vou voltar isso para a sociedade, então de alguma hora tem que voltar. Exatamente. Só que apesar de tudo isso, apesar de ter sido um ano muito bom, um ano de aprendizado assim gigantesco, eu mudei demais assim a questão do meu pensamento como pessoa, como estudante, como universitária, como professora do cursinho. Então, assim, ter contato, ver o pessoal lutando para entrar na faculdade, pessoal estudando, pessoal empenhado, que assim, estudava o dia inteiro e ainda ia à noite para o cursinho. E eu tendo aula o dia inteiro e dando aula à noite para do cursinho, eu vi assim, cara, esse pessoal que vai assim, entrar na faculdade, vai entrar numa universidade pública e daqui a alguns semestres, daqui um ano, 2 anos, vai estar no mesmo lugar que eu estou hoje, retribuindo para outras pessoas que também estão tentando. Então, assim, é um contato muito, muito, muito genuíno que a gente tem e a gente aprende demais, assim, a gente vê o sofrimento, assim, entre aspas, dos alunos tentando conciliar tudo. E o nosso também, a gente também se identifica, porque a gente também tenta conciliar muitas coisas. E aí a gente também se encontra uma certa semelhança nos alunos, a gente se identifica com a história dos alunos também. E aproveitando isso, no fim do ano, a gente percebeu que a gente está no terceiro ano do cursinho, e no primeiro e no segundo ano aconteceu a mesma coisa. A gente tem uma certa porcentagem de evasão dos alunos. Então, vai chegando ali o fim do ano, os alunos desistem bastante. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre conciliar, sobre tentar conciliar. Porque em 2019 você estava no terceiro ano do ensino médio, você estava no fim do seu ano letivo, aí você tinha as aulas do cursinho e também tinha a rotina de estudos que você tinha que seguir. E aí ficar antenado aí em tudo que está acontecendo e em todos os temas que caem no Enem. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre conciliar a rotina de estudos com o cursinho, com motivação para estudar. Como que foi mais ou menos para você ter que conciliar tudo isso? Você acha que tem como conciliar? Olha, eu acredito que tem sim como conciliar, mas é que nem aquilo, é relativo. Cada pessoa consegue conciliar de um jeito. Por exemplo, eu consegui conciliar porque eu sempre, tipo, pensei no meu futuro. Então, nossa, eu quero ser, vamos supor, um engenheiro agronômico e eu tenho que estudar muito para isso. E eu tentava conciliar porque eu sabia que a USP era uma universidade muito concorrida. Então, tipo, eu tentava conciliar de várias maneiras possíveis. Eu assistia vídeos no YouTube de alunos que passaram, e isso é muito bom para motivar a gente. Aí eu ficava tipo, nossa, gente, ele passou. Mas, tipo, ao mesmo tempo, eu tinha uns pensamentos pessimistas. Isso, querendo ou não, vem pra gente. Eu ficava tipo, nossa, mas ele teve todo o suporte, eu não tenho. Mas eu pensava, nossa, eu tenho que ser grata ao que eu tenho. Eu consegui estudar o ensino médio em uma instituição pública de qualidade, consegui um cursinho em uma instituição pública de qualidade também. Então, eu tinha suporte para concorrer com eles, querendo ou não. Então, cada vez eu estudava mais, porque eu sabia que o nível deles lá é muito bom. Então, eu estudava e eu pensava no meu futuro. O que eu quero ser para o meu futuro, entendeu? E eu sempre fico pensando que eu não... como que eu posso dizer? Eu tenho muito medo que pode acontecer. Então, quanto mais estudar para mim é melhor, porque o conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar de você. Então, nossa, eu estudava e às vezes eu sempre gostei muito de ler jornal. Isso ajuda muito em redação. Eu entrava pelo celular mesmo, às vezes eu estava dentro do ônibus ou na biblioteca da UF, que lá tem Wi-Fi. E aí eu estudava, tipo, eu lia muito jornal, eu lia muita coisa e eu tentava sempre o máximo de coisa que eu lesse, eu tentava englobar ela em algum tipo de conhecimento meu. Por exemplo,
demarcação de terra indígena. Eu tentava bolar um tema do Enem, da redação do Enem com isso. Aí eu já ficava, tipo, mentalmente mesmo, no abstrato, eu ficava tentando colocar uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. E, tipo, às vezes eu tava dentro do ônibus, do nada eu pensava numa frase lá, e eu tentava meio que fazer uma redação mental com aquilo, entendeu? Eu sempre colocava, sempre tentava aplicar o que eu lia, de algum modo no que eu estava estudando. Por exemplo, química orgânica, eu vi algumas coisas, vamos supor, no YouTube, eu ficava tipo, tá, mas como funciona isso na parte da química? E aí eu pegava, eu lia bastante. Eu sempre gostei de ler, então, tipo, a questão de você conseguir ler e conseguir englobar aquilo como uma forma de conhecimento em outras áreas também é excelente para você conseguir ter um rendimento bom. É as coisas que os alunos têm mais dificuldade. Tanto que é um dos motivos para o nosso cursinho, para do cursinho, ser com base nas matérias de exatas. Nós temos redação e atualidades porque nós fizemos um acréscimo e tudo mais. Só que a base das matérias do cursinho são as matérias de exatas, que é química, física e matemática. Porque os alunos, eles pensam que é uma coisa muito abstrata. Só que o nosso cursinho, o principal intuito do cursinho é mostrar para os alunos que é totalmente aplicável. Então, assim, você está bebendo, você está fazendo uma comida na sua casa. Aí você começa a pensar, coloquei sal aqui na água. Bom, aquilo ali está totalmente relacionado com química geral, está totalmente relacionado com a parte de química que você vê. Então, tudo que a gente estuda é totalmente aplicável no nosso dia a dia. Só que a gente precisa conseguir enxergar com os olhos de estudante, enxergar com os olhos de analisadores, com os olhos mais observadores para poder trazer isso para a matéria. Então, assim, dos motivos do cursinho ser de exatas é para mostrar para os alunos que é possível, que a área de exatas não é um bicho de sete cabeças e que é possível, sim, tirar 900 pontos na área de matemática. Não precisa ser um super crânio. Você precisa se preparar, precisa estudar, manter a calma, o foco e tudo dá certo. Sim, eu acredito justamente nisso. Uma das melhores formas para eu começar a assimilar conteúdos de exatas, que eu não sou muito, como que fala, muito chegado nessa matéria, mas foi sempre tentar relacionar ela a alguma coisa que eu já sabia. Então, tipo, como que eu posso dizer? Eu pegava um conteúdo de matemática e falava, tá, se eu tentar aplicar de alguma forma, deixa eu ver, com a atualidade ou com outras áreas de conhecimento é fundamental. Porque não só você vai aprender uma, como você vai aprender a relacionar. E isso ajuda no seu desenvolvimento. É sempre bom ressaltar também que se você souber interpretar um texto, nossa senhora, abre portas. Porque aí você começa a entender mais o conteúdo. E além disso, gente, ler jornal ajuda muito em interpretação de texto. Eu lia muito ano passado. E isso me ajudou muito em interpretação de texto. Então, interpretação de texto é fundamental, gente. Muito bom, principalmente para ajudar a assimilar. E matemática. Matemática eu só sabia, tipo assim, eu só consegui ter um rendimento bom tentando englobar ela em outras áreas. Desse jeito. Porque, tipo, a matemática pura, 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 assim, eu não era muito fã. Então eu tinha que englobar ela, colocar ela em algum outro conteúdo para eu conseguir entender o que eu estava estudando, entendeu? Aí, gente, uma super dica, viu? Lê bastante, investe bastante em interpretação de texto, porque te ajuda em muitas áreas, tanto na parte da língua portuguesa, da interpretação de texto propriamente dita, quanto a interpretar questões de outras áreas de conhecimento. Uma coisa muito legal também é a dica do estudo contínuo. Então, é assim, quando você for estudar, você meio que criar uma linha de raciocínio para os conteúdos. Então, assim, você vê de que jeito melhor é aprender. Mais ou menos assim, na aula de química geral, por exemplo, eu ensino primeiro ligações químicas e depois geometria molecular. Por quê? Porque você vai ter uma geometria quando os átomos se ligam. Então, você precisa entender um para poder entender outro. Então, a questão do estudo contínuo, de você começar e você ir dando sequência ali, uma coisa que faz sentido, também é muito importante para você não se perder. E você sempre ali vai mantendo, hoje eu não quero estudar matemática, que eu acho que não vai rolar, não gosto muito, então
vou para outra área do conhecimento, vou estudar língua portuguesa, vou dar uma relaxada e estudar uma matéria que eu gosto mais. Então é uma coisa bem legal também, a questão da investir na interpretação de texto e a questão também do estudo contínuo e de criar uma linha de raciocínio para estudar. Mas aí então tudo isso passou e chegou o dia do Enem. Eu quero Nossa. saber, eu tô rindo, porque eu tô lembrando, eu te mandei mensagem. Gente, eu tava muito apavorada. Eu te mandei mensagem. Aí você assim, ai meu Deus, eu tô muito nervosa. Eu não sei como é que eu fui tão muito nervosa. Bateu o nervosismo no dia do Enem. Nossa, é assim, é uma sensação desesperadora no momento. Porque, gente, a primeira coisa que eu tenho a dizer, vocês relaxem. Relaxem, porque se você ficar nervoso, você, tipo, Só ficar mais piora. ansioso, sim, só piora tudo. Você, tipo, um dia antes, mais ou menos, você tirar um tempinho pra você, tentar, como que fala? Esvaziar a mente de tudo aquilo, porque o conteúdo, querendo ou não, é muito maçante, aí você fica pensando em tudo, você vai acabar esquecendo tudo. Foi um pouco complicado, porque 2019 foi um ano bastante turbulento, tanto nos estudos quanto na vida pessoal. Então, tipo, eu ficava muito nervoso, eu ficava pensando, gente, eu já tenho 19 anos, eu tenho que passar logo na faculdade, não sei o quê. Sério, pra mim eu já tava velho, porque eu tinha que passar logo. Gente, não fiquem assim, porque depois que você passa, depois que tá tudo estabilizado, você fica, pra que que eu pensava isso? Não faz sentido, Deu tipo, tudo entendeu? certo, né? Deu tudo certo. Sim, Não precisava é. ficar nervoso. E eu acho que, tipo assim, Você eu ficar assim. sentia, Oi? você sentia pressionado por estar no terceiro ano? Você sentia que você era pressionado para ingressar numa faculdade logo que terminasse o colegial? Sim, eu me senti pressionado principalmente, assim, devido ao fato de condições mesmo. Porque eu ficava pensando, gente, se eu não passar agora, eu não tenho mais o ensino médio, provavelmente eu não vou ter cursinho, ou talvez eu tentaria o do cursinho de novo, mas eu ficava pensando assim, gente, eu tenho amigos, eu tenho gente que eu conheço que ficam 3, 4 anos em cursinhos pagos e consegue passar por um curso bom. Eu não vou ter essa condição, entendeu? E aí eu ficava, tipo, morrendo de medo de não passar, devido às condições mesmo, que eu com certeza não iria fazer um cursinho pago, não iria. Eu ia arrumar alguma outra ocupação, mas eu não iria fazer Ih, outro peraí, que cursinho. cortou Oi? Travou aqui para mim. Aí, voltou. Voltou? Voltou. Aí você tava com muito medo de ter que fazer cursinho de novo ou de não conseguir fazer cursinho novamente. Então rolou essa pressão aí. Então, E que, de certa forma, no dia do Enem, quando você senta lá para fazer a prova, parece que se você não se controlar, cai tudo sobre a sua mente. É muito louco cai. isso. Às vezes eu não conseguia dormir à noite, eu ficava tipo, nossa, eu tentava fazer alguma outra coisa para relaxar, tudo. Até pesquisava sobre algumas coisas que fazia dormir na internet ou algo do tipo. Gente, não se sentem impressionados, pelo amor de Deus. Se vocês não conseguirem passar esse ano, não tem problema. Vocês podem tentar o ano que vem também. E isso é uma coisa que depois que você passa, você fica, não precisava de tudo isso, entendeu? Se eu conseguisse me manter calmo, talvez o meu rendimento seria melhor. E eu vi nos comentários, teve uma pessoa que falou que tá no terceiro ano e se sente obrigada a passar esse ano. Não se sinta obrigada, pelo amor de Deus. Porque a sensação de nervosismo apenas faz piorar o seu rendimento. Então chega lá na hora, você olha aquela prova do Enem, você vê os textos gigantes, você fica, nossa, eu tenho que passar, como que eu vou passar? Eu tenho que ler isso aqui. Você começa a ficar nervoso e você acaba perdendo tempo. E tempo é essencial no Enem. Sim. Então, não fiquem nervosos, que vocês não estão sozinhos. É sempre bom pensar. E também, no final do cursinho do ano passado, quando faltava, eu acho que 1 ou 2 dias, se não me engano, por Enem, e foi sua última aula, eu lembro que você deu um papelzinho motivacional também pra gente. Inclusive, eu tenho até hoje, ele tá ali pregado. Aham. Falando de boa prova, para não esquecer que era prosa, redação. Nossa senhora, ajudou muito. É, é sempre bom, tipo, você que não é vestibulando, você motivar algum vestibulando, entendeu? Porque, querendo ou não, ele tá passando por uma fase muito ruim da vida. Eu tenho a minha prima que ela me ajudou bastante. Mesmo que
Não diretamente, porque eu lembro que toda vez que ela vinha aqui em casa, ela escrevia um bilhetinho e deixava um bilhetinho assim, tipo, escrito, ah, acredito em você, acredito no seu potencial, coisa e tal. E isso, querendo ou não, motiva muita gente. Então a gente fica até mais feliz, mais alegre, nosso desempenho melhora, porque a gente fica, nossa, eu tô estudando e tem alguém reconhecendo isso por mim, entendeu? É sempre bom motivar alguém que está vestibulando, porque ele não está passando vestibulando E uma fase muito complicada. tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Opa. Oi. Acho que tá cortando bastante, assim. Mas deu pra ouvir o que você falou. Você estava falando sobre quem já conseguiu passar, quem não está mais nessa parte de tentar o Enem, de incentivar quem ainda está tentando, quem está tentando ingressar numa universidade, né? Acho que Eu está cortando tenho só para mim, máximo. gente. Acho que está travando só para mim. Ah, deve estar. Tá me ouvindo? Voltou? Eu acho que voltou. Voltou, agora foi. Tá, a questão de motivar, ela é essencial na vida de qualquer vestibulando. Porque eu tive bastante incentivo da minha mãe e da minha avó. E eu acho isso essencial. Tanto é que eu tenho uma amiga que ela é vestibulando e ela tá passando por isso. E eu tento motivá-la de várias maneiras possíveis. Eu tento falar, olha, Gabi, tenta fazer tal coisa, faz desse jeito, faz daquele jeito. Eu estava ajudando ela com redação, inclusive, o ano passado, nós dois estudávamos junto em redação. O desenvolvimento dela foi ótimo em redação. E eu tento motivá-la de várias maneiras possíveis. Às vezes eu pego e falo, Gabi, faz uma redação aí para eu corrigir para você, ou para tipo, a gente discutir sobre. E aí, pelo que dá para ver, o desenvolvimento dela tá muito bom. Tipo, você motivar uma pessoa, o desenvolvimento dela melhora, entendeu? Eu gosto muito de ajudar as Sim. pessoas. Eu tenho umas amigas, eu fico tentando, falo, nossa, você tem que fazer isso, tem que isso, aquilo. E eu tento ajudar de várias maneiras possíveis, porque eu sei que eu já passei por isso e não é uma fase muito legal, entendeu? E aí você fica, nossa, eu tô novo pra Acho que decidir meu futuro. uma coisa Aí que você ajuda fica bastante apavorado. é vem aquele sentimento de, meu Deus do céu, acho que não vai dar, acho que não vai dar, mas no fim dá tudo certo, gente. Verdade. E uma coisa também que ajuda bastante é, se você está no primeiro ano do ensino médio, se você ainda não chegou no terceiro ano, faça o Enem para você conhecer esse sentimento, para ver como que você vai se sentir na hora, que tipo de sentimento que você vai ter ali na frente da prova e tudo mais. Então, se você, mesmo que você não esteja no terceiro ano, às vezes você pensa assim, ah, mas não é a nota não vai ser útil em nada, não vou usar a nota para nada. Mas faça para você conhecer qual que é o sentimento. O que você vai sentir se você vai ficar muito nervoso na hora de fazer a prova. A minha prima tava falando aqui que eu puxo a orelha dela. Realmente, ela terminou o ensino médio, agora já tá na faculdade, e aí eu ficava assim, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer aquilo. E toda vez que ela vinha aqui em casa, além de eu motivar ela antes, ela deixava o bilhetinho me motivando depois. Então, tipo, sempre era uma relação de mutualismo ali, por exemplo. Porque a gente, nossa, se apoiava muito, ela me ajudava muito, eu ajudava ela. E aí eu fico muito feliz porque agora ela já engajou num projeto lá na faculdade. Eu fiquei tipo, nossa, meu Deus do céu, minha prima. Sério, nossa, eu gosto muito. Tem uma pergunta aqui, se eu não me engano. Bastante. Uhum. Ah, tá me ouvindo? Eu pensei aqui, será se a gente começar outra live? Porque tá cortando bastante aqui. O pessoal que tá assistindo, dá um feedback aqui rapidinho pra gente. Vocês estão conseguindo ouvir nós dois? Consegue ouvir nós dois perfeitamente? Porque para mim tá cortando bastante, bastante, bastante. Então, o pessoal que está assistindo, dá um feedback pra gente saber se para vocês tá bom, se é só para mim que tá cortando. Henderson tá me ouvindo? Tô ouvindo perfeitamente.
A Suzane já aproveitou e fez uma pergunta. Ela fala que ela consegue fazer boas redações, mas ela demora bastante. E tem medo de se atrapalhar no dia da prova. Aí ela perguntou se você também demorava bastante para fazer redação no início, quando você começou a treinar. É um pouquinho ações, tipo, nota 1000 anteriores, e aí eu ficava lendo, eu lia muito elas. E isso me ajudou bastante. Eu decorei conectivo, eu decorei como usar tal citação, e isso me ajudou bastante. Então, eu acredito que se você baixar redações nota 1000, isso ajuda bastante. Mas o que ajuda também, e muito na mesma proporção, é você ler jornal. Se você ler jornal... Oi? Segura aí rapidinho. Segura aí rapidinho. Eu vou Segurei. começar outra live. Vou encerrar essa aqui, vou postar e vou começar outra live. Porque cortou tudo, eu nem sei se você começou a falar como é que ficou. Então, para não ter mais problema, para ficar bonitinho, para a gente entender perfeitamente, eu vou encerrar, mas eu vou começar outra live e aí a gente começa respondendo essa dúvida da Suzane. Pode ser? Pode ser. Pode ser? Então, vou começar outra. O pessoal que está assistindo, continua aqui no Instagram que a gente já volta. É rapidinho, é só o tempo de encerrar e começar outra e que o Anderson voltar. Travou. Não ouvi também.